Eu buscando algo a trazer para a igreja e eu fui de encontro a esse texto que alguns dias tem falado comigo, a questão de ter os pés firmados na rocha. Irmãos, nós estivemos orando aqui por irmãos nossos que têm tido perdas. Nós temos vivido um momento de muitas perdas, não somente de pessoas, mas às vezes irmãos passando por situações muito difíceis. E sabemos que o De Volta à Palavra é um ministério que traz uma mensagem de um âmbito eterno, é um ministério que traz uma mensagem que não é baseada nas pequenas coisas da nossa vida, porque isso acabou se tornando o motivo da maioria das mensagens. As pessoas querem falar, então, sobre você estar desempregado, sobre você ter problema no casamento, sobre seus filhos estarem talvez dando trabalho para você, sobre você estar com alguma enfermidade. E aí pega todas essas situações e o tema das mensagens são sempre essas. As pessoas focam nisso para atrair pessoas, para prender pessoas, para instituir seus dogmas, ou seja lá o que for. E isso vai se reciclando, né? E a pessoa vai vivendo em volta dos seus próprios problemas, né? Ou seja, vivendo uma vida apenas aqui nessa terra, sem se preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real, sem realmente conhecer a Cristo como Ele é, e vão pensando só na dor de cabeça que ele está sentindo hoje, que precisa ser curada na reunião, ou naquele problema na coluna, ou no IPVA do carro que eu não tive dinheiro para pagar, e todas as situações corriqueiras do nosso dia a dia, da nossa vida. E sabemos então que o ministério de Volta à Palavra não se firma nessas coisas, né? É sempre buscado trazer uma palavra profunda, uma palavra sincera, uma palavra com responsabilidade a cada um dos irmãos, e isso é maravilhoso, isso nos edifica. Mas não quer dizer também que essas situações do dia a dia não nos abalam. Elas vêm. Quando você fica desempregado, isso vem te afligir de uma forma muito difícil. Quando você está passando problemas no seu casamento ou com seus filhos, isso também te abala de alguma forma. Ou quando você tem uma situação, um problema de saúde, descobre algo que você não sabia que tinha, isso começa a mexer com a gente, porque nós somos humanos, cada um de nós. Mas a diferença é que nós precisamos entender que é o título dessa mensagem, aonde nós estamos firmados. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. Precisamos ter essa firmeza em Deus para enfrentar essas situações, porque elas virão e elas sempre vêm. E elas vão ser motivo de orações, às vezes motivo até de choro, mas de que forma que nós passamos por cada uma delas? Isto porque, irmãos, existem dois tipos de pessoas. E você que talvez já está há muito tempo como evangélico, né? Principalmente nas igrejas protestantes evangélicas, você já deve ter visto muito isso. Tem aquelas pessoas que elas não se preocupam em buscar a Deus, elas estão por ali. Às vezes gosta de ouvir uma palavra, ou gosta de ir para um culto, mas elas não têm nenhum afinco muito forte em buscar as coisas espirituais. Mas nos momentos de dificuldade, ela faz de tudo que for possível, seja jejum, oração e campanha, e às vezes tem aqueles que você percebe que quando eles estão muito focados em estar na igreja ou estarem orando, é porque estão passando por alguma dificuldade. Tem esse tipo de gente. Já tem aqueles que vivem uma vida em fé, em tranquilidade, pensando dentro do seu coração tudo está no controle de Deus, mas quando a dificuldade é grande demais, podem se decepcionar com Deus e dizer: olha, eu achei que o Senhor ia me socorrer nessa hora e agora eu já não sei mais o que pensar, porque ele achou que a fé dele era: Deus resolve todos os meus problemas, toda situação que eu passar eu vencerei, e o vencer é vencer nesta vida, né? Ou seja, um problema vem, eu resolvo esse problema. Estou com uma necessidade, essa necessidade é suprida. Irmãos, o Senhor ele cuida de cada um de nós, mas todo o propósito de Deus para mim e para você é eterno. É um propósito muito maior, e não é um propósito só para mim e para você, é um propósito para as humanidades, é um propósito para todos. Então, às vezes nós ficamos perdidos nessa forma de viver,
E esse texto que nós vamos ler nessa noite, eu quero fazer um nexo com aquilo que Jesus contou lá em Mateus sobre o homem que edificou a casa sobre a rocha. Porque ao ler esse texto de Salmos, nós percebemos que o salmista Davi ele teve um vislumbre de que tudo aquilo que ele passava, ele precisava estar firmado em algo que fosse muito maior do que a situação que ele via. E ele consegue até perceber e usar palavras que Cristo usou de uma forma profética. E nós conseguimos ver então esse link de algo que ele percebeu e que eu e você também precisamos perceber para que finalmente sejamos firmes e inabaláveis na rocha que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia então em Salmos 40, eu quero ler com você o versículo 1, e diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Repete comigo: colocou os meus pés sobre uma rocha. Irmãos, Davi, os irmãos que conhecem a história de Davi, ele passou por situações que não eram culpa dele, em termos dele ter feito algo para receber aquilo, e também passou por outras situações que eram consequências das suas ações. Assim como nós, existem problemas que nós passamos que são simplesmente consequências de coisas que plantamos e temos que ter a maturidade para passar por eles. Existem outras situações que é do tempo que nós vivemos, que estão alheias a nós, que não podemos controlá-las. Existem outras situações que nós passamos, que são as nossas próprias ansiedades, as nossas próprias angústias internas, coisas não resolvidas, coisas que nós nem sabemos nem sabemos que temos dentro de nós, elas começam a aparecer, a surgir, nós precisamos tratar com elas. Existem situações que são criadas por pessoas que estão ao nosso redor, e você, como está ali junto, você acaba também envolvido naquelas situações. Existem vários tipos de situações que podem nos deixar desanimados, desnorteados, desesperados, sem esperança. Mas Davi, aqui ele diz que ele percebe que o Senhor ele me tirou de um poço de perdição. Eu estava perdido, eu estava sem saber o que fazer. Ele fala aqui que ele estava na lama. E eu consigo fazer esse nexo, irmãos, pensando lá quando Jesus ele fala sobre aquele que constrói a sua casa na areia, e aí vem a tempestade, vem a chuva e a casa cai. Irmãos, quando vem tempestade, chuva e água sobre a areia vira o quê? Lama. Então o salmista ele diz: o Senhor ele me tira da lama. Ele me tira de um momento em que eu estava perdido, em que eu não sabia o que fazer, em que eu não sabia para onde ir, em que eu não sabia o que pensar, em que eu não sabia como proceder com a minha vida. E Ele me coloca então sobre uma rocha para que eu tenha os meus pés firmados. E quando, irmãos, nós vemos aqui essa expressão, os meus pés, eu preciso que você entenda isso como caminhada. Porque viver uma vida em Cristo como sendo a nossa rocha é ter uma caminhada, é ter uma vida caminhando firme sobre essa rocha. Porque às vezes nós ficamos dependentes, irmãos, de uma mensagem que nos alegre, uma música que nos traga paz, um telefonema de alguém, uma visita de alguém. Irmãos, isso é muito bom, é sempre bom quando a gente recebe um amparo, uma força. Só que isso, não ter isso, na verdade, não pode nos fazer voltar para o charco da lama, de se sentir perdido, desnorteado, porque Cristo está em você e Ele é a rocha. E é nele que nós devemos então nos firmar e nos apoiar, a fé nele, a fé na palavra. Já nós vamos ver sobre essa questão de ter fé na palavra. É isso que tem que nos firmar dia após dia, para que esses ventos e essas tempestades não nos abalem. Porque senão, irmãos, passaremos uma vida inteira, sempre para lá e para cá, às vezes bem, às vezes muito mal, sem conseguir avançar na fé. Porque Paulo ele diz o seguinte: nós nos gloriamos também nas tribulações. Algumas expressões falam sobre provações. E o que é uma provação, irmão? A provação ela vem para quê? O que é uma prova? Uma prova ela vem para que você passe para um próximo estágio. Uma prova não é uma competição para saber quem é melhor. Saber quem é melhor é competição.
a prova, se eu der uma prova aqui para todos vocês, é sinal de que aqueles que alcançarem determinada nota nessa prova podem ir para um estágio para ver outras coisas e aprender novas coisas e saber mais. Então, as nossas provações que vêm contra nós no dia a dia, independente de onde elas venham, irmãos, é para que nós venhamos a galgar espaços maiores e avançarmos em fé e no conhecimento de Cristo e no conhecimento da eternidade e de tudo que o Senhor tem a revelar para nós. Amém, irmãos? Só que o problema é o que nós fazemos quando vêm essas provações. Porque você pode decorar a Bíblia, você pode gostar das mensagens do ministério, você pode achar bonito as canções que são cantadas, mas na hora que nós estamos num momento de pressão, num momento de dificuldade, num momento de dor, num momento de desespero, aquilo que nós realmente somos é o que vem para fora. Pega uma pessoa mais calma que tiver aqui e chama ela ali fora e quebra o pau com ela na porrada. Se ela realmente é aquilo, ela vai agir de uma forma. Se ela está tentando ser daquele jeito e ela não é calma de maneira nenhuma, ela vai partir você no meio. Então, no momento de pressão, as coisas vêm. Quem nós realmente somos? Já viu quando você fica tentando assim, talvez você tenha algo a tratar com você vai, não, a partir de hoje eu já não sou mais assim. Eu fui na igreja ontem e o pastor Alexandre pregou e eu já não sou mais assim. Amanhã no meu trabalho, o pessoal vai ver. O pessoal vai ver que eu sou diferente. Irmão, basta um café sem açúcar. Basta você pegar a garrafa e tiver escrito com açúcar. Quando você pegar e tiver sem açúcar, você já vai mostrar o quanto que aquilo realmente não mudou. É apenas afirmação positiva da sua parte. Agora, quando o evangelho orgânico ele vai tomando conta do nosso ser, e ele vai nos enchendo, e ele vai tomando conta de nós, é nas situações mais difíceis que você realmente mostra: Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. E é disso que nós precisamos, irmãos. Ou seja, quanto mais eu vivo esse evangelho, mais diante das situações em que outrora eu agiria como uma pessoa que está no lamaçal, perdida, eu vou agir como alguém que está na rocha. Amém? Louvado seja Deus. E o salmista, então, ele continua dizendo, ele fala no versículo 3, e ele me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos, o que? Verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então você está vendo aqui o testemunho de Davi como uma vida de alguém que está firmado na rocha. Ele diz, as pessoas verão isso. As pessoas verão que há um cântico em mim, ainda que eu esteja numa situação difícil, ainda há música nos meus lábios, ainda há louvor no meu coração, ainda há gratidão dentro de mim, porque eu estou firmado em Cristo. Davi ainda não sabia quem era o Cristo, mas ele estava tendo acesso, ele estava vendo algo que aqueles que estavam à sua volta não viam, porque o que estava à sua volta dizia o quê? Mata logo Saul. Olha lá, Saul, pega ele e mata logo. Aí Davi falou, não vou. Davi, faz isso, faz aquilo outro. E Davi não agia da forma que as pessoas em volta dele queriam. Mas ele buscava em Deus algum amparo. E neste momento, então, o Senhor começa a mostrar algo para ele. E aí ele diz, então, verão isso em mim, e eles confiarão também no Senhor. Bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, e nem para os afeiçoados à mentira. A expressão que ele usa aqui é pender, né? É balançar de um lado para o outro. E ele fala, olha, o homem que confia em Deus, ele não pende para aqueles que são arrogantes. Ou seja, ele não acha que ele sozinho vai conseguir fazer. Porque uma das coisas, quando a gente para de ficar perseguindo aquele monte de milagre que talvez outrora você perseguiu, se você era daqueles caçadores de milagres, já viu esse filme? Caçadores de milagres. Talvez você era desses, né, que ficava caçando. Onde dizia que tinha milagre, você estava lá. Eu quero também. Ah, fulano de tal multiplica pipoca. Preciso. Fulano de tal cura isso. Quero. Né? E aí você ficava indo atrás. Ou que você não fosse assim de galho em galho, mas a sua vida era pautada em sempre estar pedindo para Deus um novo milagre. Para você trocar um pneu de carro era um milagre. Senhor, manda alguém para me ajudar neste momento, porque eu sou servo teu e o Senhor não vai me deixar desamparado. E ficamos sempre esperando algum anjo aparecer, alguma coisa.
E às vezes quando nós saímos disso, tendemos muitas vezes a ficar também céticos demais. E aí já não oramos, já não achamos que precisamos, as situações vêm e você fala, não, eu vou dar um jeito nisso. Tenha calma, porque eu sou uma pessoa que estou agora firmado na rocha e eu vou vencer isso. Irmãos, não é porque você está firmado na rocha que você é a rocha é Cristo. Você só está lá segurando assim, ó, Senhor, não me deixe cair. Amém, igreja? Você não é a rocha. Tem uma canção do Kleber Lucas que diz, né, uma rocha mais alta que eu vou seguir com fé, eu sei para onde eu vou, né? Com meu Deus eu vou. E então, irmãos, que nós estejamos firmes nessa rocha, nesses momentos sombrios. Tem uma canção que eu gosto muito, que é aquela Primeiros Erros, quem canta é o Capital Inicial, e ele fala assim, se um dia eu pudesse ver o meu passado inteiro e eu pudesse fazer parar de chover nos primeiros erros, aí o meu corpo seria sol. Minha mente ia virar sol, ou seja, eu ia me sentir iluminado, eu ia ver claramente, mas só chove. Só chove, chove, chove e chove. Então tem dia, irmãos, que só chove. Chove, e você fala, poxa, lógico que o autor da canção, ele fala sobre consequências de erros. Existem problemas nossos que passamos que não são diretamente uma consequência de erros que fizemos, mas é consequência do pecado, da maldade, de tantas outras coisas. Mas tem dia que só chove. Mas ainda nesses dias, nós temos todo um consolo de Cristo, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ah, irmão, mas não chega, a noite é longa. Ué, fica acordado a noite toda, é longo mesmo. Quando você dorme, parece que passa rápido, né? Quando você está descansando, a noite passa rápido. Agora, fica acordado a noite inteira. Não passa nunca. Às 5 horas da tarde, mas o sol não sai, né? Você fica esperando e nada. Mas o Senhor está contigo, amém? E é isso que nós precisamos ter, essa certeza. Então, o salmista ele diz, eu não vou para os arrogantes como alguém que acha que não precisa de Deus, mas eu também não vou para os afeiçoados à mentira, para os iludidos. Porque existem esses também, irmãos, que tem uma confissão positiva, ou que seja o termo que você quiser usar, que fala, não, vai tudo dar certo, e as coisas estão desabando sobre ele, não, mas Deus um dia vai fazer alguma coisa, Deus ele vai agir. Tem até uma história que fala, para ilustrar, que fala sobre alguém que estava no telhado de uma casa, e as águas vieram, né, e ela foi parar no telhado, estava tudo submerso, e aí vem o primeiro... como é que é aqueles barquinhos? Chama aqueles pequenos, bote, aquele bote. Aí chega o bombeiro ali com o bote, fala, vem cá, vamos, desce daqui. Não, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me tirar daqui. E aí, vem, sai daí, você é louco. Não, o Senhor vai prover o cordeiro, seja o que for. E aí o barco vai embora. Chega o segundo, vem, só a água vai passar por cima da casa, você vai morrer, você tem que sair. Não, mas o Senhor, na última hora, o Senhor vai fazer algo, um milagre vai acontecer. E aí vem o terceiro barco e fala, olha, é a sua última chance, se você não vier, está todo mundo indo embora, não tem mais como a gente ficar aqui. A pessoa, não, mas o Senhor, eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor, ele vai fazer algo. E aí a pessoa morre, e ao ir se encontrar no céu, pergunta para Deus, ó, Senhor, o Senhor não honrou a minha fé, porque eu achei que o Senhor ia me tirar de lá. Deus fala, 3 barcos eu mandei para você, e nenhum deles você quis entrar. Então, irmãos, a fé, ela não é ilusão. A fé, ela é certeza. A fé, ela não é mágica. Tem gente que acha que é mágico. O pastor falou aqui sobre o nome de Jesus. Tem gente que fala, não, se eu falar o nome de Jesus é como se fosse abracadabra. Não é, meu irmão. Não é assim que funciona. Esse misticismo, pensar na fé no misticismo dessa forma, não é assim que funciona. A fé, ela passa pela nossa consciência, a fé, ela passa pela palavra viva que é Cristo, que é enxertada dentro de nós. A fé, ela passa por realmente termos fidelidade àquilo que temos ouvido e crido e permanecer naquilo. A fé, ela passa por uma consciência que percebe tudo ao seu redor, que observa e lê o mundo.
Muitas pessoas estão tão preocupadas com um céu que não percebem nada que está acontecendo à sua volta e não conseguem ler os tempos, as estações. E Jesus, ele critica isso, fala: olha, vocês conseguem ver aqui quando as espigas estão para nascer, quando chega a época de colheita, e vocês não conseguem perceber os tempos espiritualmente. E muitos de nós às vezes ficamos assim. Uma das coisas que mais me preocupa, irmãos, na minha vida comigo, é quando Jesus ele fala sobre a parábola da semente, e ele fala sobre a que caiu nos espinhos. Ele fala então que os espinhos, eles sufocaram aquela semente. E aí ele explica o que são os espinhos, que ele diz que são os cuidados dessa vida, as coisas deste mundo. E qual de nós hoje, irmãos, não tem desses cuidados com a vida? Qual de nós hoje pode viver uma vida tranquila, fazendo as coisas no tempo que você quer, no tempo que você precisa, ou tirando os seus momentos de contemplação, os seus momentos de meditação, os seus momentos de... Irmãos, quanto mais o tempo passa, mais somos chamados a tentar conquistar mais, a tentar conseguir mais, ou de alguma forma fugir e não enfrentar os nossos próprios problemas, porque senão é trabalho e entretenimento, né? Então, se eu não gasto 12, 14 horas trabalhando, talvez eu gaste 5 horas no Netflix, né? Talvez eu gaste 4 horas no TikTok. E aí a gente arruma alguma coisa para preencher aquele tempo, seria para olharmos para nós mesmos, olharmos ao nosso redor, porque somos chamados a isso todos os dias. Eu não estou te condenando. Vai ver o meu histórico de navegação, você vai ver quantas horas que eu passo numa internet, o que eu faço. Eu estou falando que eu me preocupo com esses espinhos que estão à minha volta, tentando me sufocar todos os dias. Porque esses espinhos, eles vão me fazer pensar que eu não estou na rocha, mas que eu estou num lamaçal. E quando eu me perceber, eu estarei desesperado, sem saber com quem contar, sendo que o Senhor ele está em todo tempo ao nosso lado, dizendo: eu estou aqui com você. E aí o salmista continua dizendo, eu quero adiantar aqui, irmãos, no verso 6, ele vai dizer: sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos. Então, irmãos, para estar firmado na rocha, não é a quantidade de sacrifícios que fazemos. Tem gente que acha que quanto mais sacrifícios ele fizer, mais espiritual ele é, mais perto de Deus ele está, mais ele vai conseguir passar pelas dificuldades da vida. Quanto mais campanha, mais jejuns e mais orações e mais madrugadas. Se você acorda às 5, vai aparecer alguém que vai dizer: você não tem que orar às 5, você tem que orar às 4, porque 5 não é sacrifício. Se você orar às 4, alguém vai dizer: mas você tinha que orar às 3, porque às 3 horas é que os demônios estão mais soltos por aí. Se você ora às 3, alguém vai dizer: mas você tinha que participar, era à meia-noite, meu irmão, porque é durante a meia-noite que tem as badaladas do sino lá no inferno e que a gente tinha que combater os demônios, e que seja o que for. E sempre estarão dizendo para você que você precisa de um sacrifício a mais, e você fala assim: olha, então eu jejum meio período. Alguém vai rir na sua cara e vai dizer: meio período não é nada, você tem que jejuar o dia inteiro. E alguém vai dizer assim: mas o dia inteiro também não vale, tem que ser 2 dias, tem que ser 3 dias. Esses dias tinha um que disse que estava 40 dias jejuando. E então, irmãos, sempre estamos procurando, tendemos a procurar, na verdade, algum sacrifício para sermos mais espirituais. Davi aqui, ele foge disso. Ele fala: sacrifício o Senhor não quer, o Senhor quer abrir os meus ouvidos. O Senhor não aceita este sacrifício, o Senhor não quer eles, o Senhor quer abrir meus ouvidos. Ou seja, se os meus ouvidos são abertos, irmãos, para ouvir realmente a palavra verdadeira, a palavra real, que é o próprio Cristo, aí sim eu me sentirei como que firmado na rocha, porque no versículo 7 ele usa a mesma expressão que Cristo usou. Ele diz: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Quem disse isso? Foi o próprio Cristo. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. Olha o evangélico orgânico acontecendo. Então ele diz: quando os meus ouvidos se abrem, e eu paro de me preocupar com sacrifícios para chegar mais perto de ti, mas os meus ouvidos se abrem, então o próprio Cristo se manifesta.
E aí eu posso dizer: agrada-te fazer a tua vontade, ó Deus, e dentro do meu coração está a tua lei, o teu ensinamento, a tua verdade, que é a mesma expressão que é usada lá em Hebreus, dizendo que ele imprimiria no nosso coração, na nossa consciência, a sua lei, a sua verdade. Isso é viver organicamente na presença do Senhor e cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Isso é estar firmado na rocha. Isso é não ficar com medo quando vêm as crises. E o salmista continua dizendo então, no verso 10, não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, e não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Ou seja, quando eu estou firmado na rocha, eu não escondo a justiça, ela vai aparecer. Quando eu estou firmado na rocha, eu não tento fingir uma fidelidade, ela vai aparecer. Quando eu estou firmado na rocha, eu não fico tentando inventar uma salvação, ela vai aparecer. As pessoas verão a salvação, isso não ficará escondido, as pessoas verão você sendo salvo. As pessoas desejarão essa salvação, porque não é uma salvação que funciona quando você está dentro da igreja apenas. Esses dias eu estive pensando como nós somos... a gente tende a se comportar de maneiras diferentes nos lugares. Então, por exemplo, aqui, irmãos, é muito fácil eu cumprimentar você, é muito fácil dizer que te compreendo, é muito fácil te dar um abraço e eu dizer, irmão, precisar de qualquer coisa, você conta comigo. Agora, quando a gente sai daqui e cada um vai viver a sua vida e os seus afazeres, não quer dizer que essa palavra realmente esteja acontecendo dentro de nós. E me parece, irmãos, que a igreja evangélica, ela por se acostumar num culto, ser tudo muito bom, maravilhoso, tem música, tem aplausos, tem abraços, tem aperto de mão, mas quando chega em casa não consegue viver amor, quando chega no trabalho não consegue viver amor, só tem contenda, quando chega em qualquer lugar não consegue viver, a gente meio que fica tentando fazer um grande culto. Viver num grande culto. Como assim viver num grande culto, irmão? A gente só quer estar com quem é crente, porque aí eu sempre falo, paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor para cá, glória a Deus. A gente só quer ir em lugares onde só tem crente, porque a gente está num ambiente ali que você pode, irmão, glória a Deus, sambalabacaia, e pegar e falar, ai que a bênção, no aniversário, se for de crente eu vou, porque esse daqui só vai tocar Aline Barros e tal, e a gente fica tentando viver num grande culto. Aí você vai no trabalho, você já procura agrupar só com aqueles que é irmão, que é crente, você fala, não, mas eu não posso me assentar na roda dos ímpios, nem dos escarnecedores. Irmão, quem é ímpio e escarnecedor é todo aquele que está vivendo uma vida que não é verdadeira. Então, às vezes, você está ali fazendo fofoca, e na verdade, se você não estivesse ali, é que você estaria numa mesa melhor, ali não está legal. Precisamos, irmãos, parar de achar que se a gente estiver nesses ambientes controlados, a gente vai estar mais firme. Pelo contrário, é quando você está em lugares onde as pessoas podem vir contra você, onde as pessoas podem vir contra a tua fé, onde as pessoas podem até ter infligido mal contra você, que na manifestação da bondade do Senhor na tua vida, da misericórdia do Senhor através de você, do amor de Deus através de você, o Senhor será revelado e a glória do Senhor será vista em toda a terra. Porque Cristo, ele vai se manifestar na igreja, é assim que Cristo vai se manifestar nos seus santos, e todo olho vai ver, não só quem é crente, não só quem é da igreja, não só quem está num culto, num trabalho, só aqueles vizinhos que participam ali da tua vida, que são evangélicos. Não, irmãos. Na verdade, o nosso grande desafio é permanecer firme naquilo que cremos em qualquer lugar que estejamos e em qualquer situação que estejamos. Porque ao olharmos a vida dos apóstolos, irmãos, esse era o grande desafio que eles passavam. Estamos aqui hoje, por exemplo, nós oramos por alguns irmãos que perderam parentes, mas você imagina na igreja em Atos, os irmãos se reunindo e falando, olha, não tem o irmão Ezequiel, Roma matou. A irmã Joana foi jogada para os leões. E a irmã Sara foi cerrada no meio. Então, irmãos, como permanecer de pé
diante de tanta dor e de tanto luto? Como não questionar a Deus, dizendo por que o Senhor nos deixou passar por isso? Como não questionar a Deus dizendo, Senhor, eu achei que sendo evangélico eu ia ter um dos melhores empregos aqui em Jerusalém. Como não questionar a Deus pensando, Senhor, eu achei que agora sendo cristão, os meus pais iam viver mais de 100 anos, ou meu filho ia morrer depois de mim. Eu achei que eu não ia ficar doente, Senhor. Eu achei que vendo ali o Senhor ressuscitando o filho da viúva, nenhum de nós ia morrer. Porque Lázaro morreu e voltou, o filho da viúva morreu e voltou, então eu achei que a gente também ia ter isso. Não, irmãos, ao contrário disso, eles compreenderam que servir e viver uma vida pautada pelo Evangelho não era uma vida pensando nas coisas dessa terra. Ao ponto que Paulo ele diz, se eu espero a Cristo somente nessa terra, eu sou o mais miserável de todos os homens. O Evangelho ele é eterno. Antes de mim e de você já havia Evangelho e ele continua existindo e é nele que nós precisamos estar firmados nessa rocha. Não nas coisas que acontecem e nos deixam para lá e para cá. E para sair daqui de Salmos, então, no versículo 11, ele diz, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, e guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Olha só que o salmista ele usa uma expressão, irmãos, que nós vamos encontrar lá em João. Ele diz, o que vai me guardar é a tua graça e a tua verdade. E aí João vai nos dizer que Moisés ele veio trazer a lei, mas Cristo veio nos trazer o que? A graça e a verdade. Então, irmãos, o que vai me firmar na rocha, o que vai me guardar do mal, o que vai me proteger e me ajudar a enfrentar todos os dias, é estar firmado na graça e na verdade, que só vem através de Jesus Cristo. Não vem através de ritual, não vem através de lei, não vem através de versículos decorados, não vem através de quantos anos você esteja participando de qualquer que seja o ministério, só vem através de Cristo, à medida que dele eu me alimento e por ele eu vivo e nele eu espero. É assim que devemos buscar fortalecer a nossa fé. Aí eu pulo, irmãos, então para a gente ir seguindo. Os irmãos estão compreendendo? Vamos lá para Mateus 7, quando Cristo, então, ele vai falar sobre a casa. Mateus 7, 24, que diz, todo aquele, então é todo, qualquer um de nós, homem ou mulher, independente de qualquer que seja o lugar, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, ele usa a expressão, todo aquele que ouve, irmãos, é assimilar, é dar ouvidos, é compreender, é entender, é entrar no entendimento. E ele diz, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, ela se torna verdade dentro de você, você absorve as palavras como um alimento, você começa a se alimentar daquilo que é Cristo, daquilo que Cristo disse, e aquilo entra e começa a fazer parte do teu ser, e você as pratica, não como alguém que está fazendo um curso, ou alguém que está treinando algo, mas como alguém que vive daquela forma. Então aquele que recebe essas minhas palavras, as ouve e as pratica é prudente, tem a sua casa na rocha. Só que ele diz o seguinte, irmãos, ele diz essas minhas palavras. E eu durante muito tempo, quando eu li esse texto, eu sempre o compreendi que cumprir a palavra de Deus era cumprir aquilo que a igreja tinha me determinado. E quando eu li esse texto, eu falava, aquele que cumpre essas minhas palavras está na rocha. E eu pensava, então, eu estou na rocha, porque a igreja diz, faça assim, faça assado, e eu faço. E aquele irmão que fica meio para lá e para cá, meio perdido, e tinha até uma expressão que se usava, talvez você conheça, chamada de crente carnal. Eu achei um paradoxo, né? Crente carnal. Ou seja, nem é mundano e nem é totalmente santo, é crente carnal. E as pessoas vão dando nomes e julgando os outros. E aí a gente pensava, então, fulano de tal não é tão firme quanto eu na rocha, porque ele não cumpre com tanto afinco
aquilo que nós estamos aprendendo no culto de doutrina, aquilo que nós estamos aprendendo na escola dominical, aquilo que nós estamos aprendendo. Ele não consegue defender a doutrina, ele não consegue ter argumento para debater com ninguém, ele não consegue vir nas orações que a gente vem, ele não consegue fazer os sacrifícios que a gente faz. E eu achava que isso era estar firmado na rocha, ou seja, eu não vou balançar nenhuma hora, até a hora que eu balancei mesmo, que eu balancei e eu vi que eu não estava na rocha. E aí então eu encontro aqui Jesus falando: quem ouve e segue estas, os irmãos digam estas minhas palavras. Não são quaisquer palavras, ainda que Cristo não tenha quaisquer palavras, ninguém jamais falou como ele, mas ele está se referindo a alguma palavra específica. Ele está fechando aqui no capítulo 7 uma série de ensinamentos que começam lá no capítulo 5. Então, quando ele diz: quem cumpre estas minhas palavras que eu acabei de falar para vocês, está firmado na rocha. E quais são essas palavras, irmãos? A gente começa lá no 5, lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí passa lá pelo Pai Nosso. Aí passa lá pelo trecho em qual ele diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, vos será aberto, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Quando ele fala sobre misericórdia, quando ele fala sobre dar a esmola, fazer justiça a alguém, não fazer isso na frente das pessoas, buscando glória para si mesmo. E aí ele continua trazendo vários ensinamentos até o capítulo 7. E ele diz: quem cumpre estas minhas palavras está firmado na rocha. Irmãos, é urgente a necessidade de que eu e você estejamos realmente fincados no Evangelho e absorvamos cada vez mais as palavras que estão nesses 3 capítulos de Mateus, para que possamos vivê-las, para que nos sintamos realmente firmes, para que as solicitudes da vida não venham a nos abalar de qualquer maneira, porque tristeza passamos, dores passamos. Os apóstolos, você acha que eles não choravam? Você acha que não doíam? Você acha que eles eram indiferentes ao que acontecia? Não, irmãos. Eram homens e mulheres como cada um de nós, que sofriam dores, perdas, como cada um de nós. O próprio Jesus, aqui, como um homem, no Getsêmani, diz que sentia a agonia da morte junto com ele. Ele sentia como que a agonia da morte ali, ao ponto de sangrar gotas de sangue, de tanta aflição naquele momento. Então, irmãos, sentir a dor presente não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de falta de espiritualidade, não é sinônimo de que você não dá conta de viver o Evangelho, porque nenhum de nós mesmo dá conta por si mesmo. Mas se deixar encontrar perdido durante os momentos de dores, é sinal de que ainda não estamos firmados na rocha. Estar firmado na rocha não é uma decisão de que hoje você diz: agora eu estou firmado na rocha e ninguém me tira daqui. Mas é começar a viver estas palavras que Cristo nos trouxe. Amém? E aí então ele diz sobre este homem que ele constrói essa casa na rocha, esse que recebe as palavras. Cai a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E aqui eu quero apenas frisar um detalhe: a chuva não para de cair, os ventos não vão parar de soprar, os mares não vão deixar de vir contra nós. Isso vai acontecer, irmãos, sempre. Enquanto estivermos nessa terra, vai acontecer. Só que Cristo aqui, irmãos, ele não diz que o homem prudente, ele não desestabiliza, ele não acontece nada. Ele diz que a casa não cai. Aqui, irmãos, nós não temos terremotos acontecendo. Não é um lugar que fique acontecendo terremotos, ainda que de vez em quando está dando alguns tremozinhos em alguns lugares aqui no Brasil, mas não é do nosso país passar ou estar preparado para terremotos. Mas ao se passar por um terremoto, irmãos, você não fica em pé, não dá para ficar de pé. Agora não quer dizer que a casa caia. Às vezes a casa pode ficar, se for uma casa bem construída, ela pode ficar ainda de pé.
Aqui Jesus está dizendo o seguinte: a casa, irmãos, é um projeto maior do que eu e você. A casa, ela vai continuar de pé, ainda que você chore, a casa continua de pé. Ainda que você perca, a casa continua de pé. Ainda que você sofra, a casa continua de pé, porque a casa é um projeto, e o projeto de Deus, ele é eterno, ele vai continuar e ele vai acontecer. Agora, quando construímos a nossa própria casa, onde achamos que tem que ser, aí a casa caiu. Aí, qualquer vento, qualquer dor, qualquer disputa, vai desmoronar tudo, porque erguemos sobre a nossa própria cabeça algo da nossa própria ideia, algo conforme o nosso próprio coração. Então, o projeto eterno de Deus, para mim e para você, fique firmado na rocha, irmãos, que aconteça o que for, nós vamos continuar perseverantes em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, então, irmãos, mas para que a gente possa estar nessa rocha, e aí que vem um ponto-chave que eu preciso que você escute. Como eu disse aqui, irmãos, as mensagens que são pregadas nesse ministério são mensagens para que alcance o profundo da tua alma. Como diz que a palavra, ela é uma espada, né, de dois gumes. Ela penetra até o íntimo do nosso ser para fazer a divisão entre pensamentos e intenções do nosso coração, alma e espírito. Ela vai fundo. E às vezes, irmãos, as pessoas estão procurando alguma coisa que as console hoje, né? Que hoje eu tive um dia ruim, eu quero ir lá na reunião e o pastor falar uma palavra para mim para que eu saia de lá animado, para que eu saia de lá feliz, transbordante. E aí você vem e escuta uma palavra como essa que eu estou pregando aqui. Você fala, eu acho que eu não estou saindo tão feliz como eu achei que eu ia sair. Mas essa rocha, irmãos, para que possamos subir nela e edificar nela, viver por ela, ela precisa destruir e abalar convicções. Essa rocha, ela precisa abalar convicções. Cristo, ele chega nos discípulos e ele pergunta assim: o que dizem que eu sou? O que dizem sobre mim aí? Alguns acham que você é Elias ou algum dos profetas, né? Com certeza tinha gente que achava Cristo como um charlatão, outros como um bandido, um malfeitor, porque assim ele foi julgado e condenado. Existiam vários pensamentos a respeito de quem era Cristo. Os próprios fariseus tinham um pensamento a respeito de quem era Cristo. E para eles, aquele homem da Galileia não poderia ser Cristo porque não se encaixava nos conceitos que eles tinham. Eles pensavam, Cristo deve ser assim, assim, assado. E este galileu, e este homem do povo, e este homem simples, e este homem feio, este homem magro, este homem seja o que for. Ele não se encaixa nos padrões. Então, existia uma série de pensamentos a respeito de quem era Cristo. E Jesus então pergunta, e vocês que estão andando comigo, o que vocês pensam que eu sou? O que vocês dizem sobre mim? E Pedro, então, ali, cheio do Espírito Santo, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, ao perceber que Pedro ele teve este esclarecimento, essa visão, que outros não estavam vendo, e Pedro pôde ver, ele disse, disseste bem. E então Jesus ele usa a expressão, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, nenhuma das convicções que as pessoas tinham era suficiente para que Cristo ali pudesse reinar. Era necessário que eles pudessem vê-lo realmente como o Cristo, assim como ele deve ser. Talvez se eu te perguntar quem é Jesus para você, quem é Cristo, você pode ter várias definições da forma que você talvez cresceu ouvindo ou acha que tem. Talvez você discorde de uma coisa ou outra que é pregado aqui nessa plataforma. Mas precisamos, irmãos, ficar com o Cristo, que é a verdadeira palavra de Deus manifestada através dos evangelhos. E recebê-lo, e compreendê-lo, e assimilá-lo. E muitas vezes, e quase sempre, ele vai ir contra aquilo que nós já pensamos que ele seja. Porque no nosso dia a dia, não damos o rosto para quem nos feriu uma vez. E Cristo, ele diz, se alguém bateu de um lado, você dá o outro. Aí você fala, não, esse não é o Cristo do jeito que eu penso. Cristo fala, quando você der esmola, não precisa tocar nada diante de você, fazer alarde,
mas o que a tua mão direita der, não deixa a tua esquerda saber. E você fala, não, esse Cristo aí eu não entendo, porque isso não dá visualização no TikTok, eu tenho que mostrar aqui o que eu estou fazendo. Eu preciso mostrar, porque dá like, dá visualização. E aí, irmãos, muitas vezes estamos querendo viver um Cristo que não é o Cristo. Então, quando essa rocha vem, irmãos, ela abala certas convicções. É tanto que Jesus ele vai dizer, aquele sobre quem essa rocha cair, será despedaçado. Mas isso é maldade? Isso é Deus querendo nos despedaçar? Não. Isso aí é um cumprimento lá da profecia de Daniel. Lembra lá da profecia de Daniel que diz que tinha uma rocha? Vamos ler? Vamos lá para Daniel. Daniel o quê? Daniel 2. Vamos ler lá e a gente vai encerrando aqui. Daniel 2, versículo 31, que vai falar sobre uma rocha. Então essa rocha, quando ela vem, irmãos, ela vem abalando. 2, verso 31. Vamos ler do 31. Diz assim, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, e o peito e os braços de prata, e o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, e em parte de barro. Quem é essa estátua, irmãos? Eu e você. Nosso ego é como essa estátua. Grande, glorioso, terrível. De ouro, de prata, de bronze, o que você quiser. Mas foi construída em cima de pés de barro. Você pode fazer o que você quiser para ser o grande e glorioso, mas os pés ainda serão de barro. E aqui então Daniel ele diz isso, que ele viu sobre o rei isso. Na arrogância do rei. E assim nós, no engano do pecado, achamos que somos essa grande estátua. Mas no versículo 34 nos diz, e quando eu estava olhando essa estátua, eu estava admirando ela, uma pedra foi cortada, sem o auxílio de mãos, e ela feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Glória a Deus. Então, irmãos, essa pedra, essa rocha que você quer estar firme, ela precisa vir e destruir, irmãos, primeiro essas suas convicções, essa estátua tão grande, e ela vem, e ela quebra os pés de ferro, e ela volta de novo, e ela quebra o barro, e ela volta de novo, e ela quebra o bronze, e ela volta de novo, e ela quebra o ouro, até que tudo vire pó. E o meu desejo é que um dia isso aconteça o quanto antes, que tudo que é em mim, desse meu ego, vire pó, e seja levado pelo vento do Espírito Santo para bem longe. Mas essa pedra, irmãos, então, que é dita em Daniel, ela encheu toda a terra. E ela está aqui para que você construa sua casa em cima dessa rocha inabalável. Você pode dizer amém? O Senhor nos convida, irmãos, independente do que você esteja passando, não caia no pensamento que tínhamos outrora, de que eu preciso de um Deus que fique resolvendo os meus problemas cotidianos. Irmãos, Deus se preocupa com você e Ele vai aprover. Ele diz para os discípulos, Ele fala, olha, vocês ficam preocupados com o que tem de comer, os pássaros não ficam preocupados com isso e todo dia tem o que comer. Vocês ficam preocupados com o que vestir, as flores que hoje nascem e amanhã morrem, não ficam preocupadas com isso e todas elas são mais lindas do que o rei Salomão. O Senhor está cuidando de você. Não diminua o Evangelho a necessidades aqui do nosso dia a dia. O Evangelho é para uma vida eterna, para a humanidade, para a transformação de todo homem e mulher na presença de Cristo. E é isso que eu desejo, e é isso que eu peço que o seu coração também deseje nessa noite. Estejamos firmados na rocha, pés firmados.